Hoje o Fala Doc recebe um convidado que representa o conceito que deu origem a esse podcast. Se você quer ser um médico bem-sucedido, a medicina não pode mais ser vista apenas sobre a ótica do atendimento, né? Nem da técnica, nem da agenda cheia. O médico do futuro precisa entender de liderança, de cultura, de vendas, experiência do paciente, sobre escalar o seu negócio e uma construção crescente. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. O nosso episódio vai abrir uma conversa muito necessária. O porquê que tantos médicos se tornam excelentes profissionais, mas não foram preparados para se tornarem bons empresários. Por que uma clínica pode faturar alto e ainda assim não ser um negócio saudável? Já parou para pensar? E como é que um médico pode sair da posição de apenas executar para assumir o papel de líder, estrategista e CEO da própria carreira? Pois é, hoje vamos falar sobre o MedHub, o hub de educação e execução de negócios criados para médicos que querem crescer com estratégia e previsibilidade. O próprio MedHub, ele se posiciona como uma ideia muito forte. Ninguém ensinou o médico a ser empresário. E a missão é transformar médicos em líderes preparados para desenvolver e escalar seus negócios com estratégia, gestão e inovação. E para conduzir essa conversa, ninguém melhor do que dois sócios estrategistas que estão sentados aqui na mesa comigo. Ela, cirurgiã dentista, pela Universidade de Pernambuco, MBA em Gestão de Negócios da Saúde e especialização em Inteligência Emocional, Business Fundamentais em Harvard Business School, Growth Marketing na G4 Educação, mais de 6 anos de experiência em gestão presencial de clínicas, consultórios, com a estruturação de setores comerciais, processos, estratégias, crescimento previsível e professora de empreendedorismo e inovação na Faculdade Pernambucana de Saúde. Seja bem-vinda, Bruna, ao nosso episódio. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, me sinto lisonjeada em estar aqui. E ele, alguém que vive exatamente esse cruzamento entre gestão, saúde e expansão. Hoje eu tenho a honra também de receber aqui no Fala Doc o Beto Quintão. Ele é empresário, estrategista de negócio, palestrante, mentor e uma das vozes que vem provocando uma mudança importante no mercado do mundo da saúde. A necessidade de transformar médicos em líderes de negócio, né? Antes de empreender, o Beto construiu uma trajetória sólida no mundo corporativo, foi executivo da Claro Brasil. Além disso, é founder e CEO da 5G Company, apresentado como um ecossistema de empresários da saúde e crescimento do Brasil. E também é sócio fundador do Complexo Vivais. E com tudo isso, foi convidado para ser embaixador da marca masculina super elegante da Aramis. E além de tudo isso, ele também é sócio aqui do podcast do Fala Doc, o que torna esse episódio ainda muito mais especial, porque essa não é apenas uma entrevista sobre negócio, é uma conversa sobre visão, construção e o melhor de tudo, sobre propósito. Beto, também seja bem-vindo ao Fala Doc. Obrigado, Dulce. Então vamos lá. Antes das pessoas, a gente falar aqui, entrar no assunto, eu queria que a Bruna falasse um pouquinho de quem é, de onde você vem, e o Beto também. Vamos lá, cada um, para as pessoas conhecerem aqui vocês, de onde vocês vêm. Eu acho que pelo sotaque vocês já devem ter percebido que eu venho de uma cidade e de um estado com sotaque forte, né, que representa muito de quem nós somos, que é Pernambuco, Recife. Fiz toda a minha trajetória acadêmica como profissional da saúde lá, mas transicionei aos poucos essa carreira para um lado de business, para um lado de negócio. E aí essa transição que me levou a conhecer Beto e, enfim, a gente está onde estamos hoje, né? Beto. É para falar, né? Desculpa. Então, eu sou brasiliense, né? Mas eu moro em São Paulo. E eu tô aqui sempre em Fortaleza também. Uma parte do meu mês eu tô aqui porque
tem a 5G Company aqui, também em Fortaleza, a gente tem operação aqui. E também tem o Complexo Vivais, que é um show dog, assim, é a nossa clínica piloto, né? A gente saiu aqui do Cocó de 44 metros quadrados para estar na Beira-Mar, quase 300 metros quadrados, tem mais de 12 profissionais especialistas, um time de quase 30 e tantas pessoas diretas. É um orgulho nosso. Então, eu amo essa terra, inclusive, eu amo Fortaleza, sou apaixonado por isso aqui. E, enfim, como você viu, carreira corporativa, né? Já tive outros negócios. E a ideia da 5G, no contexto geral, é fazer com que os empresários da saúde, eles vendam como varejistas. Que eles façam negócios como indústria. Que eles sejam capazes de fazer marketing como as Big Techs. Foi essa ideia que a gente percebeu, né? Havia uma dor latente. O profissional da saúde, ele num contexto geral ganha bem, ele tem um ticket bom, principalmente os médicos. Então, mas ele não sabia gerir, não sabia se transformar isso em um negócio que fosse lucrativo. Exemplo, você vai pegar, sei lá, R$1 milhão e investir em um apartamento, você vai ter 1,5 de rendimento nisso, não sei. Então, o seu negócio tem que dar, no mínimo, muito mais do que isso para você trabalhar. Então, eles não têm essa percepção de fazer com que o negócio frutifique e tal. Então, essa é a nossa ideia, né? Inicialmente, a gente era uma empresa de educação, hoje a gente é uma empresa de execução. E educação é meio, não fim. A gente educa para que eles gerem consciência e a gente entra com a mão na massa para executar, né? Então, hoje a gente tem a 5G, que é o ecossistema. A Bruna é minha sócia, a Bruna entrou como mentora, e hoje ela é sócia da operação, assim, é meu braço direito, a pessoa que cuida da experiência do cliente, então é uma coisa mais importante que a gente tem. A 5G engloba todos os empresários da saúde, e a gente criou o Med Hub, que é exclusivo para os médicos, e a gente já é o hub que mais cresce no Brasil já. Isso com menos de um ano de hub. Isso. Entendi. Bruna, para a gente começar aqui nosso bate-papo, qual é a diferença principal, que lacuna é essa que existe entre um médico e um médico com essa visão de empresário, essa visão de crescimento? Eu não chamaria nem de lacuna, eu chamaria de abismo, né? Um médico que tem uma visão empresarial, e não só como o Beto bem trouxe, tem essa visão empresarial, mas executa, ele tem uma grande diferença de performance. Eu costumo dizer que títulos, eles não entregam performance, e isso faz parte, e a gente consegue ver isso dentro da nossa rotina. A gente tem professora da USP hoje dentro do nosso hub, que recebe muito menos do que um profissional ainda que não é nem especialista. Por quê, Bruna? Porque entenderam como funciona o jogo, né? Esse outro profissional. Que o jogo não é só de títulos, muito pelo contrário. Precisa desenvolver outras habilidades que vão muito além das habilidades técnicas. E aí, óbvio, vai entrar gestão de pessoas, cultura, gestão financeira, entre outras habilidades, para que você saia dessa cadeira de apenas doutor e passe a se tornar o CEO do teu negócio. E aí a gente sabe que isso não é dado, o médico ele sai muito cru da universidade. Apesar da gente estar vivendo um momento muito diferente, onde fala-se do empreendedorismo, mas mesmo assim em nenhum momento isso é abordado na faculdade. Como é que o Med Hub vê isso e como é que ele atua realmente na prática dentro de uma clínica? Em que momento o médico pode procurar? Olha só, quando a gente fala de Med Hub, a gente pensa que é um hub de soluções, de execução, onde ele vai passar muito tempo com a gente ali, né? Pelo menos inicialmente 12 meses, no mínimo. E assim, Dulce, o primeiro ponto é que a gente tem que quebrar algumas crenças, né? A ideia de que você formava médico e estava bem sucedido, isso não existe mais. Igual assim, gerente comercial nosso ganha mais que muitos médicos, entendeu? Então essa lógica de vender horas não existe mais, de ter só o título, não existe mais, como a Bruna falou. Então essa é a primeira premissa. A segunda premissa é entender que empresas são monetização do comportamento humano. Então, durante muito tempo, você demonizou essa história de que a gente vende saúde, do que a gente vende a estética em si. Cara, a gente não vende a saúde, a gente vende as experiências de saúde. As pessoas vão consumir saúde de qualquer forma. Eu posso entregar isso de uma maneira muito melhor ou não. E cobrar o justo. É essa a lógica. Então, você tira essa crença. Então, é um papel que a gente tem de fazer com que eles entendam que monetizar o comportamento humano é justo, é legal, é correto. Entendeu? Você pode melhorar a experiência, você pode fazer de uma maneira efetiva e transformar isso num negócio que, de fato, te permita ter tempo. Porque, no final das contas, todo médico quer tempo. É essa a lógica.
Ele quer tempo. E a gente entendeu que a premissa para o negócio, para qualquer tipo de negócio, é gerar tempo para o cliente. Então, tanto que a gente deu uma pivotada desse lance da educação. A educação é necessária, a gente passa um ano educando eles, mas para geração de consciência, para muito mais para ser o braço direito executor. Eu digo que a nossa missão é ser o melhor amigo, o melhor parceiro do médico. Essa é a missão do MedHub, né? Até falar, olha só, falar uns dados curiosos para você. 6 a cada 10 clínicas no Brasil, elas quebram antes de 5 anos. A gente vai ter em torno de 750 mil médicos até o final de 2027. Desses 750 mil médicos, a gente vai ter aí em torno de 62% mulheres e a gente vai chegar, cara, a grande maioria ser jovem, assim, entre 25 a 42 anos. Então vai haver uma transformação intensa em todo esse público médico, né? E até final de 2030 deve estar com 1 milhão de médicos. Parece muita gente, não é. O mercado é esse aqui. É isso aqui. O mercado endereçável é desse tamanhozinho, o mercado para médico. Se você for parar para pensar, cara, se eu fosse vender, sei lá, quero vender para microempreendedor. A gente tem 14 milhões de empresários, desses 14 milhões de empresários, 90% é microempreendedor. Então tá vendo como é que o game muda com volumetria? Então quando eu vou pro médico, eu tenho que entregar algo muito de qualidade e que gere uma prosperidade grande para que eu tenha longevidade dele com a gente. Qual que é o momento do médico entrar? A gente tem 2 momentos, aliás, 3 momentos cruciais. Dentro do MedHub, eu tenho aquele médico que ainda nem clínica tem, nem consultório tem. Ou ele quer sair do plantão. Ai, pode. A gente tem essas 3 trilhas. Ele nem saiu do plantão, ou ele às vezes presta serviço em outras clínicas. Esse é pra ser sincero, até a Bruna, acho que ela vai concordar comigo, esse é o melhor momento dele entrar. Sim. Né? Acho que é um momento crucial. Sim. A gente tem um segundo momento, que é o momento do cara da pequena clínica, que ele tá sem tempo, ele não tem margem, ele não sabe de nada, né? Assim, ele tá entrando dinheiro, tá saindo, ele não sabe, não consegue reter funcionário. Que é tipo um consultório ainda, né? É, um consultório ou pequena clínica, né? Aquela que a gente considera uma clínica, 2, 3 salas, e o cara não sabe nem qual que é o DRE dele, qual é o demonstrativo de resultados, ele não sabe por que as pessoas entram e saem tanto, não consegue precificar, não consegue ter um produto. Esse é um momento bem chave. E a gente tem um outro momento, que é um outro lado nosso, que é aquele lado mais estratégico. A gente tem clientes que faturam em torno de 400, 500 mil ano, um cliente que fatura 8 milhões, né? Então o game muda um pouco, é um game mais estratégico, é um game de margem, é um game de contrato. Então a gente tem esses 3 momentos desse médico estar com a gente. Então a gente quer ser o melhor parceiro dele, essa é a ideia, a gente seja parceiro. Então a gente executou. Tudo que a gente faz com eles é para que ele execute junto com ele, para que ele saiba, mas que a gente consiga entregar a execução. Então isso é mais ou menos essa lógica do MedHub. E quando você pergunta dos momentos, a gente tem esses 3 momentos que são momentos chaves aí da carreira médica. Baseado nisso, a gente vê que de fato o médico ele se preocupa muito em títulos, como a Bruna falou, né? A gente pega ali, então ele se preocupa com aquilo ali, mas se ele não se adaptar a esse momento que você está falando, onde está vindo, antigamente o segmento era muito menor. Hoje a especialização é bem maior. E se ele não souber gerir esse negócio dele, ter tempo e dedicação, porque tudo é prioridade, né? Ele tá, não, eu tô com a agenda cheia e não consigo estudar, não consigo parar para fazer uma mentoria, não consigo entender o mercado. Ele tem que ter cuidado, senão ele vai ser engolido. Baseado nisso, quando você pega um médico, que tem pessoas aqui assistindo aqui que diz, cara, eu queria fazer isso, mas eu não tenho tempo na minha agenda, porque senão o faturamento cai. Como é que vocês posicionam um médico nessa fase? Como é que vira essa chave de entender de que é preciso sim você ter uma prioridade para cuidar da gestão, que são os 5 Gs que vocês colocam, né? E para priorizar isso, porque senão você não vai crescer. Se a gente colocar uma lupa sobre esse médico e a gente entender o contexto dele, aí a gente começa a compreender também como é que essa transição vai acontecer. Colocando essa lupa, a gente enxerga um médico que muitas vezes tem esses 3 cenários que o Beto trouxe, mas eu vou falar da grande maioria. Trabalha muito, ainda precisa dar plantão, recebe razoavelmente bem, mas não tem qualidade de vida, não consegue tirar férias porque o negócio depende 100% dele. Não consegue fazer diversas coisas que para ele seriam coisas primordiais.
Então, a partir desse momento, Beto utiliza uma frase que eu adoro, que é o seguinte: quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. E essa é a realidade. Quando você está muito preso no operacional, que é o que acontece com esses médicos, eles não conseguem pensar de forma mais estratégica, não conseguem sair dessa rotina operacional. Então, hoje, para crescer, você precisa ter tempo para investir nesse processo de crescimento. Muitas vezes eu conversando com os nossos membros e potenciais membros, eu brinco e digo assim, o seguinte, se você durante 12 meses não consegue se priorizar o teu negócio, você não é um cliente pra gente também. Porque a gente quer pessoas que entendam essa realidade. Que tem esse desejo, e né? que queiram mudar essa realidade que elas estão inseridas. Porque o médico, ele não precisa viver como ele está vivendo, correndo de um lado para o outro, dando plantões. Essa semana a gente conversou com uma médica que ela disse que dava, assim, plantões, saía de um plantão e entrava em outro, saía de um plantão. Eram mais de 9 plantões na semana. Então, e uma médica especialista. É uma vida muito corrida, sem literalmente qualidade. Então, para isso é que a gente chega junto, a gente pode mudar esse teu cenário, mas a gente precisa da sua ajuda. Porque quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, a gente começa a tirar esse médico do operacional, claro, tudo isso de forma estratégica, e começa a levar esse médico para uma posição muito mais de planejar essa carreira, para que nos próximos 5, 10 anos ele esteja onde ele deseja estar. Isso é muito importante, porque aí o Beto, quando você foi... Eu estava vendo o seu currículo, não tinha nada ligado à área médica, mas eu vi que você conseguiu pegar um complexo, que foi o seu case de sucesso, né? O Complexo Vivaz, que estava num momento onde muitas clínicas estão hoje, e hoje o Complexo Vivaz, ele, como você falou, ele está gigantesco e super bem posicionado. Fala um pouquinho para as pessoas que estão aqui como foi de fato, detalhe um pouco mais como foi que você pegou uma clínica que era pequena, se transformou em grande, estratégias assim, para as pessoas entenderem o que é que realmente, como é isso na prática. Olha só, Dulce, na verdade, tem uma frase que é a seguinte, que é treino duro, luta fácil. Ali foi o seguinte, não que a luta seja fácil, pelo contrário, você vai progredindo, né? E assim, hoje eu me tornei um sócio investidor lá, vendi a maior parte do produto Ita, do meu sócio, tenho executado com muito zelo, minha sócia Carolina Mota, que é CEO da companhia, que é incrível, assim, é incrível a gestão que ela faz lá. Mas ali foi a execução de um longo trabalho. Na verdade, como que aconteceu isso? Em 2021, eu saí da Claro, das operações de telefonia, não só da Claro, passei por todas as operadoras, por conta de uma empresa chamada Premier. Então, eu saí ali em 2019 para 2020 da operação. Eu quis sair, peguei meus recursos e montei uma escola de dança com a minha ex-esposa em Brasília. Deu muito certo, ela bombou e tal. Só que a gente resolveu pelo momento ali divorciar e tal, e eu deixei tudo para ela. Deixei a empresa, tudo redondo, só que a gente fazia parte de um grupo empresarial lá em Brasília, onde eu estava numa mentoria, e eu lembro que eu estava olhando essa mentoria, era uma mentoria para pequenos empresários. E assim, eu via todo mundo sem entender o que estava sendo dito. Eu entendia, porque eu vim de multinacional, então eu entendia muitas coisas, muitas nomenclaturas e tal, só que eu via a cara do pessoal. E eu lembro que uma moça tinha uma escola de dança que era tipo 10 vezes maior do que a nossa. A gente tinha 300 alunos, ela tinha 3.000. E ela só reclamava. A gente numa crescente, pós-pandemia. Dentro da pandemia, eu só perdi 9% dos alunos. Quando reabriu, a gente cresceu 300%. Então, eu só vi reclamar, eu pedi a fala. Eu posso contribuir? Eu contei tudo que a gente fez. Na época que aconteceu a pandemia, pra você ter uma ideia, a gente abriu a escola no dia 13 de fevereiro de 2020. Dia 15 de março, o que aconteceu? Fecha tudo. Escola de dança, aulas coletivas, dentro de um shopping center. 2 dos setores mais prejudicados. Aluguel gigantesco. Aluguel gigantesco e tal. Aí, cara, a gente conseguiu, retive 91% dos alunos, depois crescendo 300% e tal. O que a gente fez? Eu tava estudando muito CX na época. Muito, assim, muita internet e tal. Então eu falei, cara, vou trabalhar a experiência do cliente. Botei um CRM dentro de uma escola de dança, mudei a questão de aula letiva e transformei em planos, criei
criei o que a gente chama de workflow, pontos de contato com o aluno o tempo inteiro, criei agenda de compromissos, eu criei eventos o ano inteiro mesmo à distância. Por exemplo, festa junina, a gente fazia um kit e mandava entregar na casa de todos os alunos. Me custou. Pô, mas o que é melhor? Eu me custar um dinheiro ali ou eu manter a retenção para aumentar o LTV? Então, deu muito certo. Aí eu falei tudo isso que a gente fez. Pra essa mulher lá. Essa mulher. E ela ainda tá... Beleza. Na hora que acabou, um monte de gente lá ficou impressionado, porque eu falei na linguagem simples. Uhum. E aí eu recebi um direct de uma dentista, Mariana Macedo, o nome. Ela faturava em torno de R$14 mil. Boom da harmonização, né? 2021. Então aproveitei o boom da harmonização. Com isso, falei, cara, eu vou pegar essa moça. Não sabia nem cobrar, é um valor ridículo, nem falar aqui. Cara, eu sei que em 3 meses essa mulher pulou de 14 mil para 140 mil de faturamento. Aí comecei a ir pra Dubai, comprar Mercedes e tal. Cada um faz esse dinheiro com que quer, né? Criou suas parcelas ali. Mas as amigas todas viram, o pessoal começou a ver e tal. Por um acaso, o Renato Rosal, de Salvador, viu. E aí ele me chamou, me deu uma mentoria, eu comecei a dar. Aí ele trabalhava com o Daniel Fagundes, que hoje, assim, em Lentes, é o maior da Bahia. Esse cara atende todos os prefeitos, governador, os cantores famosos e tal. Fui lá, estruturamos, faturamos muito um ano, crescemos pra caramba. Breno Rodrigues viu, que era parceiro dele, de Recife, que foi onde eu conectei com a Bruna. Peguei Breno, isso em 2021, 2022. E aí eu fiz uma estratégia do seguinte, como eu comecei a pegar muito no Nordeste, eu fechava 4, 5 clientes, eu cobrava muito mal nessa época. Sozinho. Tinha uma pessoa trabalhando comigo só naquela época, duas. E recém-separado e tal, falei, cara, não tenho nada me prendendo, vou cair na estrada. Então eu pegava 5 pessoas ali daquela região, rateava o custo e comecei a ir presencialmente. Isso me gerava conteúdo e isso também dava muita efetividade de resultado. Então ali eu treinei até 2023, eu treinei muito, atendendo muitas clínicas odontológicas, algumas médicas, muito mais odontológica no início, por causa de estética. Até que um dia, com a Carol era minha mentorada, e minha namorada, depois se tornou noiva, teve uma situação, eu implementei muita coisa, a antiga sócia dela não começou a dar divergência, e optaram por separar. E a Carol precisava de um suporte. Eu comprei metade da clínica, né, e entrei com a Carol. Então, assim... Que não era Vivaz no tempo. Não era outro nome. Uhum. Então, a Carol tava ela e uma funcionária, isso em 2023. Então a gente fez um lançamento. Aí eu falei, cara, eu vou pegar tudo que eu aprendi e vou botar aqui. Aí eu fiz. Não gastei R$1 de tráfego. Nunca. A gente tinha R$20 mil que a gente tinha guardado lá do caixa para poder fazer o lançamento da nova clínica. Então, eu vou fazer isso muito certo. Aí eu consegui criar o nome, validei com a Carol, peguei a imagem da Carol, que é muito boa. A Carol, eu acredito que é a melhor nutricionista que eu já vi na minha vida, assim, atendendo disparado. Então eu falei, cara, ela tem uma expertise, ela tem um carisma, uma conexão, a beleza, tudo isso, vou usar isso. Só que eu preciso criar uma marca. Então eu usei a estratégia dela, meu founder Led Growth, ele usando a imagem dela para criar uma marca forte. Então, o Vivaz, eu tava correndo, ouvindo uma música do Felipe Ret, falei, é Vivaz, é vida, longevidade, porque não é só viver mais, é viver bem. Não adianta viver muito sem viver bem. Uhum. Viver bem engloba 2 coisas, né? Saúde e estética, né? Sim. Então... eu peguei o VZ, já peguei o luxo, o Louis Vuitton e tal, com o VZ, e falei, cara, preciso de um feeling de alguma coisa, a Carol era bailarina. Engraçado, né? A ex era bailarina, você também. Aí eu peguei e falei, cara, vamos... Bailarina, Broadway, Nova York, é isso. Então, mulher nova-iorquina, 30, 35 anos, independente, pega o táxi, tem motorista, ela vai pra cima, pra baixo, executiva, é isso. Peguei o tema de Nova York, então mapeei inteiro pra Nova York, e aí a gente fez um lançamento no Vasto, na época o Vasto estava em alta, aí um restaurante nova-iorquino, né? Então, peguei os 20 mil que eu tinha, gastei 14 com esse jantar, 14 para 15 com o jantar só. Ela falou, você é maluca. Eu falei, sou, confia. Então a gente fez um lançamento lá, chamou só fornecedores de imprensa. Aí eu peguei um telão, coloquei em Paris States rodando, peguei as bailarinas que dançavam com ela, coloquei elas lá dentro para dançar, fazer inserções de dança do Cisne Negro, que acontece em Nova York. A gente conseguiu uma parceria com a John John, um vestido bem nova-iorquino pra Carol, bem espalhafatoso, assim, né? Consegui imprensa com a amiga dela, Catarina Maia, eu gosto muita gratidão com a Catarina aqui de Fortaleza. A Catarina chamou um monte de imprensa, né? Porque a gente tinha um recurso limitado. Entendi. Aí eu falei, cara, é isso, vamos lançar uma marca fingindo que a gente é gigante.
Todo mundo, que movimento é esse aí? Quem são esses dois? Só tinha nós dois e uma funcionária. Aí, cara, na hora de lançar, eu publicitário de formação, falei, chamei a imprensa, chamei os fornecedores que a gente tinha, e aí eu falei, Carol, você vai atrasar 20 minutos. Ela ficou meio brava, não posso, tá, vai atrasar. Na hora que ela atrasou, o restaurante lotado e tal, eu botei toda a imprensa na porta. Na hora que ela entrou, foi flash pra tudo quanto é lado, aquela loucura, todo mundo achou que era muito famoso. Então, saiu tudo que era matéria aqui em Fortaleza, com uma semana a gente tava cobrando 4 vezes mais do que a gente cobrava antes. Então a gente subiu o ticket, e aí Carol se dedicou muito com a 5G, ela foi crescendo muito, e a gestão, e foi isso, cara. Até o dia que a gente tomou a decisão, vamos pra Beira-Mar, a Carol foi pra Beira-Mar, construímos a clínica, e hoje é o que é a Vivaz. Então, assim, eu usei a Vivaz com tudo que eu fiz em várias... Eu cheguei, teve clínica que eu faturei 12 milhões em um ano aqui. Então eu peguei, cara, agora eu vou fazer o nosso dar certo. Então a gente fez, e por isso que a Vivaz é esse xodó, assim, porque ela é o nosso piloto que mostra que dá muito certo o que a gente implementa com os médicos e com os empresários da saúde. Você está escutando aqui, você está vendo que existe, sim, uma estratégia por trás de todo posicionamento, de todo crescimento. Não é à toa. E não é você, geralmente você aí que está, um médico que atrás do balcão, às vezes não tem tempo para pensar em tudo isso. Então, você se conectar com pessoas que estão ali na estratégia, já tem experiência, pega o teu negócio, ó, e faz isso. Eu falo muito que eu gosto de comprar, eu estou completamente a favor de comprar a inteligência de outras pessoas. Então, lá no Hub, eu vi que vocês têm um complexo de mentores, né, junto aí para trabalhar em cima de cada dor específica e personalizada de cada cliente que vocês estão atendendo. Como é que funciona isso, Bruna? Eu brinco que não é só inteligência, né? Você compra também a ambiência, que é um outro fator muito importante para o crescimento. Quando você está ao lado de bons, você se torna melhor. E é isso que a gente quer provocar dentro do nosso Hub, né? Esse movimento em que os médicos que muitas vezes estão iniciando estão ao lado de médicos que faturam 8 milhões ano. Então, esse movimento que a gente faz é único. O ecossistema também é único. E uma coisa que é muito legal, todos os nossos mentores, que é uma prioridade pra gente, todos eles têm track record. O que é isso, Bruna? Todos eles são empresários também. Todos eles sabem a dor e a delícia de empreender dentro do Brasil, até mesmo fora. A gente tem mentores que também têm empreendimento fora. Então, essa complexidade faz com que a gente tenha um hub rico, orgânico e sustentável de diversas áreas. Então eu tenho o meu contador, o contador do Hub, a pessoa que toma conta da parte contábil, ela é dona da empresa, ela gere, ela entende também de pessoas, ela entende de marketing. Então isso faz com que a gente tenha um crescimento, Dulce, muito diferenciado, e a nossa proposta de valor também se torna muito diferenciada, né? Porque eu não trago um médico para falar de contabilidade, eu trago um especialista em contabilidade médica. Perfeito. Que tem empresa, que entende de negócio para falar e para te ajudar na contabilidade médica. Porque não é só falar, não é só te ensinar, é executar junto, é pegar na tua mão e fazer a coisa acontecer junto com você. Esses são os grandes diferenciais do que a gente tem feito hoje. Eu vi que vocês, até como posicionamento também, antigamente era um hub de educação, né? E vocês mudaram para hub de execução, que é exatamente pegar na mão da pessoa que está ali e fazer junto, não é verdade? Exato. Beta, a gente já está indo se dirigindo ao final, são meia hora de podcast, justamente para você que está numa esteira, faz uma esteira, escuta ali, está num trânsito, se deslocando, vale a pena você parar, escutar realmente, pegar, anotar os insights que estão acontecendo aqui de acordo com o que eles estão falando. E Beto, qual é a grande mensagem que você dá para quem acredita e quem quer fazer acontecer, se posicionar realmente, sair de trás e construir um negócio escalável? Olha só, eu sou um cara muito estratégico, sou estratégico, né? A Bruna também é extremamente estratégica, a gente trabalha com isso. No entanto, o que faz o negócio dar certo ou quebrar não é estratégia, é execução.
Execução. Tem muita gente que vive fazendo promessa, que vive tentando e não executa. E assim, quanto mais você não aceita isso, que você precisa de uma ajuda, né, que você precisa de suporte para isso, mais você vai adiando as coisas. Cara, você pode fazer a meta que for. Se você não executar, não vai dar certo. E você nem tempo tem para fazer isso. Então, quando você tem experts, por exemplo, eles têm 24 mentorias com a gente ao longo do ano, online, individuais. Não é aquele negócio de grupo ou de guru, não. Eu vou chegar aqui com você, eu não vou ensinar a fazer DRE. O contador vai fazer o DRE junto com você. A Bruna é expert em precificação. Ela monta junto a precificação com os nossos membros. Sabe? Eu ajudo a montar a máquina de vendas. Assim, eu dou poucas mentorias, mas quando eu entro mesmo para fazer. A gente tem um time competente para isso. Então, execução. Por isso que é o que faz dar certo. Ao longo do ano, eles têm 12 encontros presenciais, que são muito educacionais e tal, mas essas 12 mentorias de execução fazem com que dê certo. Então, se eu posso falar que a diferença é executar. Para de falar. Assim, existe o difícil. É difícil você entrar em um hub, investir um dinheiro, mas também é difícil você lidar com o negócio do jeito que está. Escolha o seu difícil. Um vai dar certo, um vai crescer e o outro vai continuar no mesmo barato. Verdade. É isso. Fato. Beto, uma coisa que me deixa ciente sair desse episódio aqui, ele deixa uma mensagem muito clara. O médico que quer crescer no mercado atual, ele não pode depender apenas da técnica. A técnica, ela continua sendo indispensável, ela é a base da autoridade médica, mas sozinha ela não sustenta uma clínica, ela não forma equipe, ela não cria cultura, ela não gera previsibilidade, que é muito importante, né? E ainda não constrói a marca de que pode escalar o negócio. Isso, eu vou até te trazer, desculpa interromper, mas até trazer algo. Numa era de IA, meu amigo, a única coisa que está fazendo com que as pessoas se sentem na tua cadeira é porque você tem um DR antes do nome e você pode assinar com uma caneta. Uhum. Então a técnica por si, se eu for para uma inteligência artificial, eu consigo. Óbvio que falta aquele feeling do presencial, de uma análise melhor de um exame, mas no final das contas, com tecnologia, você começa a se tornar dispensável se você só tiver a técnica. Verdade. Então o que as pessoas vão comprar experiência com você é a usabilidade, o tempo e principalmente a eficácia e a eficácia não está atrelada só ao conhecimento técnico, a como você entrega tudo, né? Isso. Isso é muito importante. E a gente está falando da IA, e se você não souber IA, se não tem tempo para fazer uma coisa, imagine isso. Então, milhões e milhões vão ser perdidos, né? Deixado de ganhar, na verdade, ou estar na mão de outra pessoa porque você não está se atualizando. Sim. Pessoal, fala aqui pro pessoal, na câmera aqui, como é que eles fazem para encontrar vocês, para entrar em contato. Bruna, fala aí, como é que se encontra vocês? Para encontrar a gente é muito fácil. Então, Instagram, MedHub é o primeiro canal que você pode estar acessando. O nosso time comercial vai ter um prazer enorme de estar te acolhendo, entender suas dores, indicar inclusive o melhor produto para você dentro do MedHub. Além disso, tem o Instagram do Beto, que é o Beto Quintão, e o meu Instagram, que é o Bruna de Brito. Então, o que vocês precisarem ao longo dessa jornada, pode estar contando com a gente. Então, bora lá. E a gente aqui vai encerrando e deixando a clareza de que o Fala Doc também nasce com esse propósito, tá? Abrir conversas que ajudem médico a pensar melhor na profissão e construir uma carreira com mais estratégia, autoridade e visão empresarial. Para quem assistiu até aqui, fica o convite. Segue a gente, compartilha esse episódio com um médico que precisa escutar isso, tá? E toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, tem um novo episódio. Ativa o sininho e continua acompanhando o nosso episódio. Aqui a gente não fala sobre medicina apenas, a gente fala sobre médicos que constroem negócios, marcas e legado. Fala Doc para médicos que pensam além da medicina. Gente, muito obrigada por estar pela participação. Obrigada.